Olá pessoal, boa noite. Vamos então para uma revisão de direito penal com relação ao infanticídio e o aborto. O infanticídio se encontra no artigo 123 do Código Penal e na realidade trata-se de homicídio. É uma figura privilegiada, onde o legislador escolheu fazer um tipo específico, dar uma pena mais branda para a mãe que mata o próprio filho sob a influência de estado puerperal. Esse estado puerperal é uma alteração psíquica extremamente grave que a mulher tem em decorrência do parto ali, da questão da maternidade. É uma alteração ali biológica e psíquica extremamente grave. Então, ela mata o filho sob a influência de estado puerperal durante o parto ou logo após. Essa questão do temporal aí é bem debatida na doutrina. A gente não vai entrar nessa seara aqui hoje, nesse vídeo, mas se constatar que a mulher estava sob a influência do estado puerperal, que é algo difícil de acontecer. Depressão pós-parto não é estado puerperal, certo? É algo realmente grave, difícil de ocorrer. Se ficar constatado que a mulher estava nesse estado e matou o próprio filho, ela responde por infanticídio. Porém, se ficar comprovado que ela não estava sob a influência de estado puerperal, mesmo que tivesse com alterações psíquicas, mas não especificamente no estado puerperal, ela responderá por homicídio. Uma coisa bem importante de analisar o infanticídio é no artigo 30, porque o artigo 30 diz que as circunstâncias pessoais não transferem a outras pessoas, salvo quando elementares do tipo. O que isso quer dizer? Que o infanticídio admite coautoria. Então a mãe está no estado puerperal, essa alteração psíquica muito grave, e o pai está consciente, está com a mente tranquila, e ele ajuda a matar o filho a pedido da mãe. Ele vai responder também por infanticídio, mesmo que esteja ali com a mente tranquila, extremamente lúcida, completamente diferente do estado da mulher, no caso da mãe, da criança. Então admite coautoria por causa da questão do artigo 30, porque o estado puerperal ele é elementar do tipo. Mesmo que ele seja uma condição pessoal, pelo fato dele ser elementar, ele transfere para outra pessoa. Por isso que é admitida a coautoria, mesmo que esse outro não esteja em estado puerperal, não tenha nenhuma alteração psíquica. É importante também a questão do erro de tipo, porque o infanticídio ele traz o crime elementar de matar o próprio filho. No caso da gestante, da mãe, matar outra criança, que não o seu filho, existem duas correntes. A professora gosta muito de perguntar essa questão de correntes, é importante vocês gravarem isso aqui. Uma corrente entende que é homicídio culposo. Se ela mata outra criança que não o seu filho, então ela deve responder por homicídio a título de culpa. Outra corrente diz que o fato é atípico. Por quê? Porque ela errou o tipo. A elementar do tipo é matar o próprio filho. Ela matou o filho de outra pessoa. Então ela errou o tipo. Nesse caso, tem aquela regra de analisar se o erro de tipo é vencível ou invencível. O que importa pra gente aqui é o seguinte, que no erro de tipo, o máximo que a pessoa responde é a título de culpa. Como não existe infanticídio culposo, a pessoa por nada responderá. Por isso aqui a questão da segunda corrente como fato atípico. Na minha humilde opinião, a segunda corrente ela é mais coerente, certo? Então essa é a questão do infanticídio. Nós temos aqui o crime de aborto, em seus vários artigos. Nós vamos ver aqui no artigo 124 a figura do autoaborto, quando a gestante provoca o aborto em si mesma ou quando ela consente que terceiro provoque o aborto, certo? É importante que esse consentimento da gestante ele tem que perdurar durante as manobras abortivas até a consumação do delito. Se em algum momento ela deixa de consentir, aí a pena é mais grave, aí
cai no artigo 125, que é a figura do aborto sem consentimento da gestante. Outro detalhe importante é que essa gestante ela precisa ter capacidade de discernimento do que está acontecendo. Então, se ela for vulnerável, se ela for doente mental, a pessoa responde por aborto sem o consentimento, aí a pena é mais grave. Então, na figura do autoaborto aqui, é um crime de mão própria, não admite coautoria. Por quê? A mulher, a mãe vai responder pelo 124, e caso haja esse terceiro que fez o aborto com o consentimento da gestante, ele vai responder pelo artigo 126. Aqui é interessante vocês anotarem, porque isso é uma exceção à teoria monista ou unitária do artigo 29 do Código Penal. Por quê? Porque os dois, em tese, deveriam responder pelo 124. Porém, é uma exceção porque separou. A gestante responde pelo 124, o terceiro responde pelo 126. Isso é muito importante, inclusive cai muito em questões de concurso. Nós temos aqui o artigo 125, que traz o aborto sem o consentimento da gestante. Aqui o legislador ele usa o consentimento da gestante como algo assim que traz uma maior ou menor gravidade. É importante ressaltar que esse 125 aqui é um crime de dupla subjetividade passiva, ou seja, tem duas vítimas, a mulher e a criança, certo? Eu particularmente entendo isso aqui algo assim antitécnico, porque o consentimento da gestante para a destruição da vida de seu filho, em realidade não é algo menos grave, é mais reprovável na minha opinião. Né? Aqui para o terceiro, independe se tem o consentimento ou não, no caso de matar a criança. Né? A mãe que consente, na minha humilde opinião, é algo muito mais grave. Até porque ela deveria preservar a vida dessa criança, porque ela é garantidora. Né? Pelo Código Penal, a figura do garantidor ele tem ali uma responsabilidade maior, no caso a mãe, espera-se que a mãe preserve a vida do filho. Só mais uma provocação aí para os senhores. Depois nós temos o artigo 127, que trata do aborto qualificado, que em realidade trata-se de causa de aumento de pena e não qualificadora. Mas a lei traz essa nomenclatura, forma qualificada. Aqui no caso é o seguinte, o agente ele vai provocar as manobras abortivas e aí ele provoca lesão grave na gestante ou a morte dela. Então, ele tem o dolo de provocar o aborto. A consequência da lesão na mãe, né, lesão grave, ou a morte vem a título de culpa, por isso que ele tem natureza pré-terdolosa, certo? A natureza do artigo 127 é pré-terdolosa, ou seja, ele quer matar o feto, a criança. Quando advém o resultado morte ou lesão grave na mãe, é a título de culpa. Porque se é a lesão grave ou a morte vier a título de dolo, ele não vai responder pelo 127. Ele vai responder por concurso de crimes. Aborto na figura dolosa e a lesão corporal grave ou a morte. Certo? Nós temos também aqui a figura do aborto legal, né? Temos a hipótese do estado de necessidade, que precisa escolher entre a vida da mãe ou da criança. Aí o legislador preferiu optar pela vida da mãe. Nesse caso aqui não precisa, é prescindível, né, a autorização da mãe, da gestante ou de algum familiar. Na realidade, o médico está autorizado pela lei em retirar a vida da criança, né, para salvar a vida da mãe. Agora nós temos também a questão do aborto, da gravidez resultante de estupro. Então, nesse caso, a lei também autoriza, né, a retirada da criança, a morte da criança, o aborto, porque é muito grave, né? Essa gravidez não veio em decorrência da manifestação da vontade da mulher, e sim por um crime. Só que nesse caso é necessário a autorização da mãe ou do responsável legal.
Eu particularmente entendo essa segunda hipótese como exclusão de culpabilidade, porque não é exigível da mulher que ela tenha outra conduta, mas a lei traz como excludente de antijuridicidade. Nós temos também a questão no 128 aqui do aborto do anencéfalo. Não é uma previsão legislativa, é um entendimento do STF baseado na dignidade da pessoa humana. Ou seja, essa criança tem uma má formação, ela não tem cérebro, ela provavelmente vai nascer e vai morrer, então é muito grave que a mulher prolongue, né, essa gravidez, essa gestação, sabendo que a criança não vai ter condições de vida e vida com dignidade, né? Então é autorizado nesse caso também o aborto, por um entendimento do STF. É interessante aqui que tanto na figura do aborto quanto no infanticídio não existe a figura da culpa. São crimes dolosos contra a vida, certo? Então, por exemplo, se a pessoa provoca aborto numa gestante a título de culpa, ele vai responder pela lesão causada na gestante e não pelo aborto, porque não existe aborto culposo. Outro detalhe importante é a figura do crime impossível. A mulher imagina que está grávida, toma remédios abortivos, pratica manobras abortivas e achando que está grávida, mas na realidade não está. Então isso é crime, isso trata-se de crime impossível. Não tem como você tirar a vida de um ser humano que não existe, né? Então essa é a figura do crime impossível, que é bem pertinente também na questão do aborto. Então essa foi a revisão no caso do aborto, é bem extenso, né? Recomendo que vocês deem uma lida no material. Aqui são os pontos mais importantes. Essa questão aqui da exceção à teoria monista ou unitária é muito importante porque no caso do autoaborto, do aborto com consentimento da gestante, a gestante responde pelo 124 e o terceiro responde pelo 126. Respondem por artigos diferentes. Por isso que é chamado de crime de mão própria, não tem coautoria. Cada um vai responder por um artigo. Isso é bem importante. A questão também da figura préter-dolosa aqui, que descaracteriza esse aumento de pena se houver o dolo no resultado, morte ou lesão grave na mãe. E o infanticídio, essa questão da coautoria também, com o artigo 30. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esses temas, ficarei muito feliz em ajudar. É isso aí, a gente se vê numa próxima revisão aqui, que a gente vai ter um monte de provas aí pela frente. E eu espero contribuir de alguma forma com o resultado positivo de vocês. Beleza? Muito obrigado pela atenção.